Olá pessoal, hoje nós vamos conversar sobre como é viver na Coreia do Norte. A Coreia do Norte é uma ditadura totalitária. O que isso significa? Significa que tudo é dominado pelo Estado. As pessoas não têm liberdade para absolutamente nada. Para compor esse vídeo, eu me utilizei do livro Para Poder Viver, da escritora norte-coreana Yeon-mi Park. Ela é nascida e criada na Coreia do Norte. Ela conseguiu fugir do país para a China, ela fugiu junto com a mãe dela, e depois elas foram ajudadas na China por missionários evangélicos e chegaram até a Mongólia. Da Mongólia, elas conseguiram chegar até a Coreia do Sul, porque a Mongólia não deporta, a China deporta, tá? Então, pessoal, olha só aqui um trecho do livro para vocês terem uma ideia. Abre aspas. Havia tantas pessoas desesperadas nas ruas gritando por ajuda que você tinha que endurecer o coração ou a dor seria demasiada. Depois de algum tempo, você não tem mais como se importar. E é com isso que o inferno se parece. Fecha aspas. Então é isso, pessoal. Pegue aí o seu chazinho, eu já estou aqui com o meu, a sua água, seu café, enfim, e vem aqui com a gente. A Coreia do Norte é um país formado através da divisão da Coreia fragmentada em 1948. A criação desses dois países ocorreu durante a Conferência de Potsdam, onde foi estabelecido o marco divisório no paralelo 38. A Coreia do Norte se tornou socialista com o apoio da União Soviética e a Coreia do Sul capitalista com o apoio norte-americano. Durante o período soviético, a economia norte-coreana ficou completamente dependente da União Soviética e não houve investimento em tecnologia. A indústria norte-coreana ainda hoje é muito precária. Quando a União Soviética caiu, a situação dos norte-coreanos era ruim, então ficou ainda pior. Olha só o que Yeon-mi Park fala, abre aspas. Na juventude dos meus pais, o sistema de distribuição ainda era subsidiado pela União Soviética e pela China, e assim pouca gente passava fome. Mas ninguém, além da elite, realmente prosperava. Boa parte da população norte-coreana vive hoje na extrema miséria. Yeon-mi Park, por exemplo, morava na fronteira com a China e da sua casa ela via as festas do Ano Novo Chinês e inclusive a jovem via as chaminés das casas e sentia o cheiro da comida e ficava com muita vontade de morar no país vizinho. Abre aspas aqui, pessoal, ela falando. Às vezes, quando eu caminhava rio abaixo para encher meus baldes com água e o vento úmido soprava na direção certa, eu podia sentir o aroma de comidas deliciosas, como macarrão no óleo e bolinhos sendo feito nas cozinhas do outro lado. O mesmo vento trazia as vozes das crianças chinesas que brincavam na margem oposta. Ei, você, está com fome aí? Gritavam os meninos em coreano. Não, cale a boca, seu chinês gordo! Eu gritava de volta. Não era verdade. De fato, eu estava com muita fome, mas não adiantava falar sobre isso. Fecha aspas. Consta que cerca de 1 milhão de norte-coreanos morreram de fome. Alguns países, como a China, chegaram a enviar alimentos. No entanto, esses alimentos nunca chegaram à população e foram desviados para a elite do partido e para os militares. A autora nos conta que o mercado paralelo corre solto na Coreia do Norte. As famílias que têm um pouco mais de condição conseguem comprar mais arroz através do contrabando. Uma família considerada bem de vida é aquela que pode comer arroz 2 vezes ao dia, como era o caso da família Park, pois o pai da autora conseguia contrabandear produtos. Yeon-mi Park nos conta que em situações normais, os norte-coreanos não comem cachorros, a não ser aqueles criados para consumo. Mas isso não é algo comum. Porém, com a grande fome, os cachorros, mesmo os domésticos, ou seja, os cachorros de companhia, são roubados para serem comidos. Ela e sua família, inclusive, tinham cachorros,
e ela nunca saía com eles e não podia soltá-los no quintal, porque seriam roubados. E isso é algo muito traumatizante para os norte-coreanos. A autora nos conta que na infância ela e sua família conseguiam consumir arroz 2 vezes ao dia e por isso ela era considerada uma privilegiada. Porém, o negócio clandestino do seu pai é descoberto e ele é preso, enviado para uma prisão parecida com os gulags soviéticos. E a família caiu na extrema miséria, igual os outros norte-coreanos. Yeonmi e sua irmã começam a ir para a floresta em busca de algo para comer. Ela nos conta que até hoje não consegue comer salada, pois na floresta ela sobrevivia com folhas e flores. Também a autora nos conta que sentia inveja de norte-coreanos que foram trabalhadores quase escravos na Rússia e na Líbia, pois pelo menos eles tiveram comida. Abre aspas aqui ela falando. Conhecíamos um homem que tinha ido trabalhar na Rússia. Era basicamente um trabalhador escravo, mas pelo menos recebia alimento e não morria de fome. E conseguiu economizar dinheiro suficiente para começar um negócio de sucesso quando voltou. Meu pai conhecia outro homem que tinha sido enviado à Líbia como força de trabalho e que ganhava em moeda estrangeira. Quando voltou, nos contou que sua vida na Líbia tinha sido muito solitária. Durante 3 anos não vira sua família, mas podia comer, e às vezes comia até mesmo asas de galinha. Fecha aspas. Yeonmi Park nos conta que os norte-coreanos são ensinados de que o grande líder pode ler pensamentos e que o governo pode ouvir até sussurros. As crianças norte-coreanas aprendem na escola que o líder tem poderes e que ele pode controlar o clima com o pensamento e que os líderes, durante a faculdade, escreveram cerca de 1.500 livros. Abre aspas aqui, pessoal, ela falando. Na época de sua morte, Kim Il-sung havia governado a Coreia do Norte com mão de ferro durante 5 décadas. E verdadeiros crentes, inclusive minha mãe, pensavam que Kim Il-sung era de fato imortal. Fecha aspas. Em outro momento, Yeonmi Park continua falando de como sua mãe foi educada. Abre aspas aqui. Ela acreditava sinceramente que a Coreia do Norte era o centro do universo e que Kim Il-sung e Kim Jong-il tinham poderes sobrenaturais. Acreditava que Kim Il-sung fazia o sol se levantar e que quando Kim Jong-il tinha nascido numa cabana em nosso sagrado Monte Paektu, ele na verdade nasceu na Rússia, sua vinda foi marcada por um duplo arco-íris e uma brilhante e nova estrela no céu. Ela tinha sofrido tanta lavagem cerebral que quando Kim Il-sung morreu, ela começou a entrar em pânico. Era como se o próprio Deus tivesse morrido. Como a Terra continua girando no seu eixo? Ela se perguntava. Fecha aspas aqui, pessoal. Os norte-coreanos acordam ao som do hino nacional no rádio. Toda residência na Coreia do Norte é obrigada a ter um rádio e só pode ser desligado para dormir. Ele deve ficar sintonizado numa única estação, a estação estatal, e dessa forma o governo controla a população até dentro de casa. Há classes sociais na Coreia do Norte? Na prática, sim. Faz parte da elite do país aqueles que pertencem ao partido, pertencem ao governo e os militares. O grupo mais baixo de todos é a, entre aspas aqui, classe hostil, que inclui antigos proprietários de terras e seus descendentes, ex-capitalistas, os cristãos e seguidores de outras religiões, as famílias de prisioneiros políticos e quaisquer outros que sejam considerados inimigos do Estado. A educação é supostamente gratuita, mas os estudantes precisam pagar pelo seu material e pelos uniformes e levar comida para os professores. As aulas começam sempre com uma citação de alguma frase de Kim Il-sung ou Kim Jong-il. Existem as reuniões de autocrítica em que as pessoas precisam fazer uma autocrítica publicamente e também criticar os outros. A Coreia do Norte ficou com problemas de fertilizantes, pois não há fertilizantes para as plantações. Portanto, as pessoas precisam recolher suas próprias fezes para entregar ao governo. A autora, falando desse período aqui, pessoal, abre aspas. Lembre-se de não fazer cocô na escola. Minha tia me dizia em Convon todos os dias. Espere para fazer aqui. Isso, pessoal, é porque as pessoas têm cotas de fezes
para dar ao governo. Na Coreia do Norte, as pessoas não podem fazer escolhas de onde elas querem viver e tal. Elas precisam da autorização do Estado para se mudarem, por exemplo. Caso se mudem sem a permissão, elas podem ser presas. Também elas não podem sair do país de maneira nenhuma sem autorização. As pessoas conseguem consumir produtos de fora? Se elas têm condições, sim. Tá? Normalmente, os norte-coreanos com mais condições consomem produtos pirateados da Coreia do Sul, principalmente filmes e séries. A assistência médica é teoricamente gratuita, no entanto, os médicos esperam que a família pague pela cirurgia, se ela for necessária, e pelos remédios. Yeon-mi precisou fazer uma cirurgia de apêndice e acordou no meio, porque a família não tinha mais dinheiro para comprar anestesia. Portanto, os médicos a costuraram, né, com ela morrendo de dor. Então, pessoal, eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou fazer a parte 2 do vídeo, tá? Em que eu vou contar como funciona o tráfico de pessoas para a China, né? Há todo um tráfico, principalmente de mulheres norte-coreanas para a China, tá? Então, eu vou explicar como isso funciona. E também eu vou explicar como que ela conseguiu fugir da China, como ela chegou até a Mongólia, da Mongólia até a Coreia do Sul e a vida dela, né, na Coreia do Sul hoje, né, a vida da Yeon-mi Park. Já adianto para vocês que as coisas foram muito difíceis, tá certo? Então eu vou fazer a parte 2 do vídeo e espero muitíssimo que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E eu peço a sua gentileza para que, se você não for inscrita nesse canal, que você se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, deixe o seu like, tudo isso é muito importante, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.